Olá, meu nome é Aisha Barros Padilha e nessa apresentação eu vou abordar sobre o incêndio ocorrido na plataforma PCH1, localizada na Bacia de Campos, analisando o caso sobre a perspectiva de segurança industrial e de segurança do processo. O objetivo é compreender o contexto do acidente, as possíveis causas, impactos e os principais ensinamentos que esse evento traz para o setor offshore brasileiro. A apresentação está dividida em introdução, contexto do acidente, possíveis causas, consequências da explosão, resposta da empresa, ensinamentos e referência. A Bacia de Campos está localizada entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, sendo considerada uma das mais importantes províncias petrolíferas do Brasil. Foi nessa região que o país se consolidou internacionalmente na produção offshore em águas profundas e ultraprofundas. Por isso, acidentes ocorridos nessa área possuem grande relevância técnica, econômica e social, além de levantar discussões importantes sobre a gestão de riscos e a manutenção de ativos maduros. Nessa figura, podemos ter uma noção um pouco melhor de onde estão localizadas as plataformas responsáveis pela produção de óleo e gás no campo de Bagre e de Cherne, onde está localizada a PCH1. Nesse campo, várias plataformas antigas são reunidas, que operam há muitos anos, e por isso elas exigem expansão constante, manutenção intensiva e forte gestão de integridade estrutural. O contexto: a plataforma PCH1 estava com a produção encerrada desde março de 2020, porém, a unidade ainda não estava totalmente descomissionada. Mesmo sem produzir petróleo diariamente, continuava recebendo gás, utilizado até para a própria geração de energia da planta, e permanecia conectada a outros sistemas operacionais, mantendo riscos relevantes. Esse ponto é importante porque uma plataforma, mesmo sem produção, não significa ausência de perigo. Enquanto houver linhas energizadas, sistemas pressurizados ou circulação de hidrocarbonetos, os riscos permanecem presentes. No dia 21 de abril de 2025, a unidade sofreu explosão seguida de incêndio, deixando trabalhadores feridos e exigindo resposta emergencial imediata. Um dos episódios mais marcantes foi o relato de um trabalhador que precisou se jogar no mar para escapar das chamas e da fumaça, sendo posteriormente resgatado com vida. Esse trabalhador, assim como outros, relataram que as rotas de fugas estavam interditadas. Por isso, a única alternativa que esse operador se viu para fugir do fogo foi se jogar no mar. Além disso, as boias de segurança, né, que servem para caso ocorra esse tipo de situação, para o trabalhador ter uma maior segurança ao pular da plataforma, não estavam existindo nessa plataforma. Esse fato mostra o nível crítico da situação enfrentada a bordo e o risco extremo ao qual os trabalhadores estavam expostos. Relatos visuais dos trabalhadores indicaram que a explosão apresentou um formato semelhante a um cogumelo, característica normalmente associada à rápida expansão de gases quentes e combustíveis após a ignição. Os trabalhadores relataram que, pelo horário que aconteceu o acidente, por volta das 7 horas da manhã, evitou que pudesse haver piores consequências. Por quê? O incêndio ele começou em um dos decks inferiores da planta e foi observado até o L-deck da planta. E o helicóptero estava previsto para chegar no momento da explosão. Porém, os trabalhadores relataram que algumas complicações acabaram atrasando em cerca de 20 minutos a decolagem do helicóptero. Ou seja, em dias normais, onde não tivesse esse atraso, a tragédia seria muito maior, porque além dos trabalhadores que já estavam na planta, ainda teriam trabalhadores chegando de helicóptero. Possíveis causas do acidente.
Devido ao acidente ser, de certa forma, recente, ainda não existe laudo técnico conclusivo. A análise se baseia em informações preliminares e relatos públicos. Segundo informações divulgadas, pode ter ocorrido o rompimento de um duto, causando vazamento de gás ou fluido inflamável. Em seguida, uma fonte de ignição teria provocado a explosão, seguido de incêndio. Também houve relatos de ausência de alarme prévio de vazamento de gás, o que, se confirmado, representa falha importante em uma barreira crítica de segurança. Ou seja, enquanto estava ocorrendo o vazamento de gás, os trabalhadores não sabiam por conta da ausência desse alarme, então só foram se dar conta no momento da explosão. Além disso, existe preocupação quando ativos entram em processo de venda ou transferência operacional. Em alguns casos, durante esse período, pode ocorrer redução de investimento, adiamento de manutenções e perda de suporte técnico adequado. Isso aumenta a vulnerabilidade das instalações e o risco de acidentes. O sindicato Sindipetro-NF relata esse tipo de situação ocorrendo nas plataformas da Bacia de Campos, que estão em processo de venda e, por conta disso, os investimentos nessas plataformas mais antigas estão cada vez menores, ocasionando um estado crítico nas condições de operação dessas plataformas. Do ponto de vista técnico, fatores como corrosão, deficiência de inspeção, envelhecimento de ativos e falha de gestão de mudanças podem contribuir para esse tipo de ocorrência. O caso ele também acendeu debates sobre o sucateamento de plataformas antigas da Bacia de Campos. Muitas dessas unidades já operam há décadas e necessitam de investimentos contínuos em manutenção, modernização e segurança operacional. Além disso, existe preocupação quando os ativos entram em processo de venda ou transferência operacional. Em alguns casos, durante esse período, pode ocorrer redução de investimento, adiamento de manutenção e perda de suporte técnico adequado. Entre as fragilidades discutidas no caso estão a necessidade de maior integração entre as áreas operacionais, atualização constante dos planos de emergência, manutenção adequada das rotas de fuga, disponibilidade de equipamentos de abandono e reforço dos programas de inspeção estrutural. Os trabalhadores presentes nesse acidente relataram também sentirem falta de treinamentos adequados para como poderem agir e lidar em situações de extremo estresse como essa. Em paralelo, a resposta da empresa Petrobras foi o acionamento dos sistemas de emergência, atendimento médico aos trabalhadores, inspeção posterior e estrutural da unidade, comunicação às autoridades e abertura de investigação técnica. Além disso, depois de um incentivo fiscal, a Petrobras tem aumentado, de certa forma, o investimento nessas plataformas da Bacia de Santos. Ainda não é o ideal, mas eles estão tentando, de alguma forma, revitalizar essas estruturas que estão em processo de venda e descomissionamento. Ensinamentos. Esse caso deixa lições importantes. Plataformas sem produção continuam oferecendo risco tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos trabalhadores. Equipamentos antigos exigem inspeção constante. Detectores de gás e alarmes precisam estar plenamente funcionais. Rotas de fuga devem permanecer sempre livres e sinalizadas. Sistemas de abandono, boias e equipamentos de emergência precisam estar disponíveis e operacionais. Também ficou evidente a importância das barreiras passivas de proteção. Segundo relatos, os danos não foram ainda maiores devido à presença de piso e estruturas metálicas de aço. Os trabalhadores relataram que, por conta do material de chapas de aço no chão, isso acabou atrapalhando a propagação do fogo na parte mais interna da plataforma, que o fogo foi visto mais na área lateral. Além disso, processos de venda,
transição ou descomissionamento precisam manter o mesmo padrão de segurança operacional de unidades em plena produção. Segurança não pode ser reduzida em nenhuma fase do ciclo de vida do ativo. Em resumo, acidentes como esse costumam seguir uma sequência conhecida: falha mecânica, vazamento, ignição, explosão e incêndio. Como conclusão, o acidente da PCH-1 mostra que segurança de processos industriais depende de prevenção contínua, manutenção adequada e proteção efetiva dos trabalhadores. Mais do que um evento isolado, esse caso representa um alerta sério sobre os riscos associados ao envelhecimento de plataformas offshore e à redução de investimento em ativos maduros. Garantir a segurança operacional não é apenas uma obrigação legal, mas uma responsabilidade humana e estratégica. Obrigada.